Fala, meus outros eus. Eu vou responder a pergunta aqui da Bu102518. Ela falou assim: Camila, você poderia fazer um vídeo falando mais sobre a fonte e como se manter mais conectado a ela? Amo quando você fala sobre a fonte. Muito obrigada. Então vamos lá, Bu. Vou falar sobre a fonte de energia. O que é a fonte de energia? O que é a fonte que eu sempre trago pro canal? É Deus, tá? Eu não uso a palavra Deus porque, como ela foi mal utilizada durante muito tempo por religiões, por pessoas, e as concepções atribuídas à palavra Deus estão muito conturbadas, a tendência é que quando eu falo a palavra Deus, a pessoa já aciona um gatilho ali, onde ela vai ter algumas conclusões, algumas ideias pré-concebidas, e por isso que eu optei por utilizar a palavra fonte, ou o todo, ou o criador de tudo que é, né? Para se referir a Deus. Agora, a pergunta dela é o seguinte: como é que eu posso fazer para me aproximar da fonte? Veja bem, para você se aproximar da fonte, pelo menos uma ou duas vezes por dia, todos os dias, gente, vocês conseguem uma conexão mais limpa. De fato, a gente nunca se desconecta, tá? Porque a fonte de energia está mantendo todos nós vivos o tempo todo, tá? Em todo momento. Então, quando você sente amor, você tá numa proximidade maior com a fonte. Quando você sente alegria, você tá numa aproximação maior com a fonte. Todos os sentimentos que você tem, que são sentimentos que te traz, que te faz se sentir bem, você está se conectando com a fonte, tá? Como que eu vejo o Criador ou a fonte de energia? É puramente benevolência. Nós estamos num planeta, que é o planeta Terra, é um ambiente físico, e aqui nesse ambiente físico nós temos dualidades. Aqui neste ambiente físico nós temos diversidade, né? Se você olhar para a natureza, você vai ver que nenhuma folha é igual a outra, né? Na areia da praia, nenhuma areia é igual a outra. O ambiente físico, ele foi feito para ser diversificado. Mas antes deste ambiente existir, né, vamos por uma ideia de tempo, existia a fonte, onde todos nós estávamos lá, juntos e misturados, vamos por assim, né? E como a gente não tinha diferenciação entre uma coisa e outra, a gente decidiu criar para que fosse feito um ambiente de diversidades, onde pudéssemos experimentar a nossa própria grandeza, onde pudéssemos experimentar o nosso amor, o nosso perdão quando precisa, a nossa benevolência, a nossa prosperidade, tudo que nós realmente somos. Então lá na fonte, nós, que somos nós, né? Quando nós estávamos lá, nós já sabíamos de tudo isso. Nós já éramos perfeitos. Só que, como não tinha contraste nenhum, não tinha como trazer a clareza sobre isso. Percebe? E num ambiente diversificado, onde existem diferenças e é colocado o ego nas pessoas, a gente tem uma capacidade de se relacionar. Então eu gosto de sorvete de chocolate e você de baunilha. Nós temos diferenças, coisa que antes nós não tínhamos, certo? Na pura essência de verdade, nós somos a fonte. Mas o ego faz com que nós caiamos na ilusão de que somos pessoas. E é o objetivo realmente do jogo da vida, né? Que a gente esqueça quem realmente somos para que a gente possa viver essa experiência de uma forma mais contrastante, onde eu consiga perceber o que é felicidade. Porque veja, se eu sempre senti felicidade, se eu sempre senti amor, se eu sempre senti tudo isso, eu não tenho como diferenciar, porque eu nunca senti a tristeza antes, né? Então esse ambiente foi criado justamente para isso. E o que é bacana aqui? Porque quando você está consciente dessa informação, você pode optar por se conectar com a fonte estando num ambiente de diversidade. E isso faz com que você ganhe a possibilidade de co-criar as coisas que você deseja para sua vida, manifestar e atingir níveis mais altos ainda de felicidade, certo? O problema se encontra quando as pessoas elas estão dentro da tristeza, dentro da amargura, aquela coisa toda, e não conseguem sair de lá, né?
E como é promessa para a vida de todo mundo, benevolência, felicidade, satisfação, porque você é Deus, você é um pedaço da fonte, né? Então você tem que ter isso. E se você fica distante disso por muito tempo, né? Como é um direito seu, você vai ter que voltar para a fonte, certo? E aí eu até trouxe a tabela do Dr. David Hawkins de novo para falar da importância que a visão de Deus ela tem no nosso processo de consciência, para explicar como é que a gente pode se aproximar mais dessa fonte e manter por mais tempo próximo, porque conectado a gente tá o tempo todo, tá? Aqui na tabela do Dr. David Hawkins, que eu vou até deixar o link aqui embaixo, tá? Para vocês darem uma olhada na tabela. A gente vê que a frequência mais baixa na tabela dele, de acordo com a tabela dele, é vergonha, certo? Que a frequência é de 20 Hz. E aí, a emoção predominante que essa pessoa tende a sentir é de humilhação. E a visão que ela tem da vida é que a vida é miserável. E a visão que ela tem de Deus é que Deus é um desprezador. Então, veja, uma pessoa que tem consciente ou inconsciente uma visão de Deus, de que ele é desprezador, ela vai sempre sentir desprezo. E desprezo não aproxima. Gente, o hamster da minha filha saiu da gaiola. Eu tava vendo o negócio mesmo se mexer. Depois eu boto ele de volta. Acho que não tem problema, não. Nossa, o hamster fugiu. Bom, continuando aqui. Tá? Eu sempre vou ter essa visão de que Deus é desprezador. Como é que eu posso me aproximar da fonte, certo? Se eu acho que essa fonte não é benevolente. Se eu acho que essa fonte me despreza. E todos os momentos, por exemplo, que você passa por alguma coisa e você sente, putz, eu não tô sendo vista por Deus, ou não estou sendo considerada por Deus, tá te mostrando que lá no fundo tem um paradigma de alguma informação que você recebeu na infância, tá? De que ele é um desprezador. Entende? Porque se ele não tá te vendo, ele tá te desprezando. E a tendência é que essa pessoa, por exemplo, que tá em 20 Hz, ela olhe para as outras pessoas como se estivesse sendo desprezada também. Por isso que a emoção é de humilhação. Entende? Então nós sempre projetamos no outro aquilo que nós temos de imagem do Criador, da fonte, do todo. E a visão que a gente tem da vida também está sendo baseada na visão que a gente tem da fonte. Então existem inúmeros paradigmas que estão ligados à fonte de energia, né? Que não são reais, não são verdadeiros e que fazem você se afastar, né? Agora, se a gente subir um pouquinho, não muito, se a gente subir ali pro medo, tá? Que a emoção é de ansiedade, a visão da vida é que ela é assustadora e a visão de Deus é que ele é punitivo. O paradigma dessa pessoa é que Deus pune. E quem nunca, né? Não escutou? Não faz assim, porque senão você vai pro inferno. Mesmo que não tenha crescido com essas crenças religiosas, é isso que contém no inconsciente coletivo. E o inconsciente coletivo, ele é acessado através da sua consciência. Percebe? Então, a partir do momento que eu tenho uma imagem de que Deus é punitivo, como é que eu vou me aproximar dele? E eu não preciso ir muito longe, tá? Para achar que Deus é punitivo, para ter essa concepção. Porque se a gente falar assim, Deus é pai, certo? Pai. E você foi punido em algum momento pelo seu pai, você associa de que Deus é punitivo, percebe? E aí você não consegue essa conexão com a fonte. Só que acontece, quem vai te trazer prosperidade é a fonte, que é você. Ela é você. Quando você acessa o você, você tem a oportunidade de criar as coisas. Por quê? Porque a fonte foi quem criou tudo. O mundo que você está vendo foi criado pela fonte. O carro que você vê na rua, a casa que você vê na rua, tudo que você que está aí foi criado no corpo físico pela fonte. Ou seja, ela é a maior... como que eu posso dizer? Me fugiu a palavra. É dela que sai tudo. A maior parte da inspiração, da criatividade, de tudo que existe, tá na fonte. Então você só vai ser capaz de criar as coisas ou manifestar as coisas na sua vida se você se aproximar. Só que aí você tem que ressignificar toda a ideia que você tem de Deus. E isso tá ligado não só em... Porque às vezes eu pego uma pessoa em 100 Hz e aí ela fala assim...
eu falo, olha, a visão de Deus é aquela punitiva, tá? Que você tá tendo. Ela fala, não, pra mim Deus é amor. Ela tá racionalizando que Deus é amor. Mas lá atrás, quando alguma coisa acontece com ela, que ela se sente insegura, por que ela se sente insegura? Porque ela não compreendeu a fonte como ela é. Que a fonte é benevolente, que a fonte é amorosa, né? Então ela já pensa que de alguma forma ela vai ser punida. O que roda no programa dela é que o tempo todo ela será punida, né? E por isso ela vive constantemente com medo. E o medo é uma vibração baixa, certo? Então, ele tá aqui, super andando o rato pela casa. Meu Deus do céu. Tá livre, leve e solto. Então, frequências que te elevam, tá? Frequências que te deixam bem, que fazem você se sentir bem, te aproximam da fonte. Só que ao aproximar da fonte não é simplesmente se aproximar de Deus, porque Deus não está separado de você. Se aproximar da fonte é se aproximar de você mesmo. Todas as vezes em que você se sente empoderado, feliz, grato, abençoado, se sente autoconfiante, sente liberdade, sente amor, sente paixão, significa que você está conectado com você real, que é a fonte. Porque você e a fonte é a mesma coisa. O que não é a fonte é o seu ego. E o que é o ego? O ego é essa coisa, né, um segundo você, que tá aqui para experienciar, que acredita, por exemplo, em medo, que acredita em desespero, que acredita que tem que tomar cuidado, né, que acredita que não é bom o suficiente. Isso são só ideias que estão na sua mente, mas elas não são reais, elas são ilusórias. E aí se a gente sobe, por exemplo, para 500 Hz de nível de consciência, que é o amor, aqui a pessoa tem a visão de Deus de que ele é amoroso. Então, o que acontece? Ela enxerga Deus como amoroso aqui em 500 Hz. Por consequência, a emoção dela é de reverência. Ela vai olhar para as coisas e vai falar, meu Deus, olha que lindo. Ela vai olhar para tudo e para todos com amor. A visão que você tem da fonte é a visão que você espelha nos outros, tá? Mesmo que venha uma pessoa e faça alguma coisa para ela que seja muito ruim, o que vai acontecer? Ela vai estar com um olhar, num nível de consciência mais alto, ela vai enxergar essa pessoa ainda assim com amor. E ela vai perceber, putz, essa pessoa está sofrendo, não foi pessoal. Diferente de uma pessoa de 20 Hz, por exemplo, que já sentiria humilhação. Agora, o que é melhor? Pensa comigo. Alguém vir te fazer alguma coisa e você enxergar essa situação e ter compaixão por essa pessoa? Ou como é que vai ser melhor pra você, tá? Por puro egoísmo, vamos por assim. Ou alguém vir te fazer alguma coisa e você se sentir humilhada. Não é muito melhor você olhar para aquela pessoa e sentir compaixão por ela? Só que para isso, você tem que ressignificar o conceito que você tem em relação à fonte, para que você consiga cada vez mais se aproximar dela, né? Que é o você real. E cada vez mais que você se aproxima do você real, mais visão ampla você tem. Uma visão ampla muito maior do que as pessoas que estão dentro da sociedade. Porque as pessoas que estão dentro da sociedade, elas estão correspondendo ao ego, tá? Elas são movidas pelo medo. É assim que a sociedade é controlada. Ela é controlada pelo medo. Ela é controlada pela escassez. E a partir do momento que você sobe de patamar de consciência, você enxerga que tudo isso é mentira. E nesse momento em que você enxerga que tudo isso é mentira, vem uma crise ou qualquer coisa que aconteça, você não participa disso. Porque você não é pega e não é controlada pelo ego, pelo medo. Entende? Por quê? Porque você tomou consciência de quem é a fonte, de quem você verdadeiramente é, e que ali a fonte ela é ilimitada, porque agora mesmo que nós estamos conversando, ela está criando novos universos, ou seja, ela nunca deixa de criar. Portanto, sempre tem uma saída, uma solução para qualquer tipo de problema, tá? Aí quando a pessoa chega à iluminação, é quando ela realmente compreendeu e ela fundiu esse ego, mas isso não é uma coisa que, por exemplo, ela vai manter, tá? Depois eu explico isso. Ela fundiu esse ego com a fonte. Ela ganhou a consciência de que ela e a fonte é a mesma coisa. Então aqui a emoção ela é indescritível, né? Porque é um poder absoluto. E a visão que a pessoa tem de Deus é eu sou Deus. Ela ganha a clareza sobre isso. Percebe?
ela unificou. Agora, Camila, como é que eu mantenho essa frequência alta? Como é que eu me conecto cada vez, né? Consigo me conectar com a fonte? Isso vai ser praticado. Porque acontece, quando você nasceu purinho, bebê maravilhoso, você estava conectado 100% com a fonte, né? Mas foram colocando informações ali, coisas foram acontecendo, traumas rolando, né? Concepções, você definindo as coisas através de julgamento, se é certo, se não é, né? Se, por exemplo, a gente falar de julgamento, a fonte nunca julga. Então, se você está julgando, você está se separando dela. A fonte, ela nunca critica. Então, se você está criticando, você está se separando dela. A fonte nunca vê defeitos, né? Ela vê tudo como perfeição. Então, se você está vendo defeito, você está se separando dela, você está afastando dela, né? Só que tudo isso são concepções e paradigmas que tem que ser alterado e vai ser alterado aos poucos e você tem que praticar para que cada vez mais você consiga ficar mais tempo conectado com a fonte, né? Então, a partir do momento que você tem um conhecimento como esse, você vai buscar o quê? Olhar a vida por um outro ângulo, olhar as pessoas por um outro ângulo. É fácil de você descobrir se uma pessoa ela tem mais contato com a fonte ou menos contato. Se você chegar na fila, sei lá, do banco, e a pessoa começa a falar, ah, nossa, mas as pessoas de hoje em dia, né, elas estão tão ingratas, elas estão tão egoístas, elas estão tão ticaracatica. Essa pessoa tá abaixo de 200 Hz, com certeza. Porque o criador não enxerga assim. A fonte não enxerga as pessoas assim, né? E aí se você... E olha só que interessante, porque você pode pegar essa pessoa e você pode pegar eu, né? E o que eu enxergo das pessoas? Eu enxergo das pessoas que elas realmente estão tentando acertar. E que elas estão dando o melhor delas o tempo todo. E que elas estão buscando respostas das quais elas não têm. Então, veja, eu tenho um ponto de vista sobre pessoas, a outra pessoa tem um outro ponto de vista, a outra tem outro. É a verdade universal? Não, porque se cada um tem um ponto de vista sobre pessoas, por exemplo, sobre o assunto pessoas, significa que é uma verdade relativa, significa que é uma verdade que depende do nível de consciência. Entende? Então é fácil quando você conversa com uma pessoa descobrir que nível de consciência que ela tá. Se ela vier e falar, ah, não, porque o Brasil não tem jeito, o Brasil tá uma merda, o Brasil não sei o quê, o Brasil ticaracatica, né? Que as pessoas adoram falar mal do país, né? A fonte não enxerga assim. E se você sair pelo país, você vai ver paisagens maravilhosas, pessoas incríveis, e existe muito mais bem do que supostamente mal, que nem mal existe, né? Se existe alguma coisa que está acontecendo, existe por causa de falta de amor, existe por causa de ignorância, existe por causa de traumas que pessoas passaram, por causa do que elas viveram na vida delas. E ainda assim não cabe julgamento. Então, é isso. Dá para você discernir muito claramente que nível de consciência e proximidade você tem com a fonte, de acordo com o que você tem de ponto de vista em relação a coisas básicas, como em relação ao seu país, em relação à sua política, em relação às pessoas, em relação à sua casa. É fácil saber em que nível de frequência, né, você tá vibrando, por exemplo, em relação à sua casa. Você olha pra sua casa, você sente aquela coisa maravilhosa, nossa, minha casa é aconchegante, eu sou muito grata, ai que delícia, ainda bem que eu tenho uma casa, né? Ou você chega na sua casa e fala, nossa, mas isso aqui tá errado, isso aqui tá sujo, isso aqui deveria estar pintado de tal forma, isso aqui não gosto disso, não, não. Né? A partir do momento que você enxerga as coisas com o olhar da fonte, você transforma essas coisas. Você ganha poder e autoridade. Você entra no fluxo natural, aonde a sincronicidade acontece para você, né? Seja as coisas que você deseja, você vai ter clareza sobre o que sua alma realmente quer. Certo? Porque às vezes o que acontece quando a gente se distancia da fonte, a gente acha que a gente quer algumas coisas. E aí quando vai lá e consegue, percebe que não era isso que queria. Por quê? Porque estava distante da própria fonte, entende? Que é você. Mas quando você sobe em frequência, que você vai trabalhando isso, vai trabalhando as visões em relação a Deus, em relação à sua vida, em relação às pessoas, vai trabalhando o nível emocional, né, para ter cada vez mais níveis altos de amor, porque a fonte é amor. Se você quiser subir em frequência é muito fácil, é só você amar, né? O que eu posso procurar para amar? Em coisa de 2 minutos, se você falar assim, o que eu posso amar agora?
na minha vida ou que tá em volta de mim. Ah, eu amo tanto isso, eu amo tanto aquilo, eu amo tanto aquilo. Pronto, disparou, a frequência subiu. Agora, você consegue se manter ali? Depende. Você vai ter que praticar essa vibração por um longo período de tempo. Você vai ter que ressignificar as informações que são contrárias a essa, certo? Para que cada vez você consiga manter por mais tempo esse nível de consciência. E ficar cada vez mais, por mais tempo, conectado com a fonte de energia. Certo? Esse foi o vídeo de hoje, meus outros eus. Intenciono que vocês tenham gostado, que tenha ficado claro. Um beijo e até a próxima.